Galera, beleza? Nosso trabalho vai ser sobre campesinato, camponês. Esse é o nosso trabalho no meio rural, né? No Brasil vamos falar da agricultura familiar, certo? No Brasil, vocês têm uma ideia, cerca de 30 milhões de pessoas trabalham no campo. Então nós vamos fazer essa análise aí sobre a agricultura familiar no Brasil, pegando o trabalho aí do pessoal aí que fez esse slide, vamos tentar explorar aqui. Valeu? Aí o conceito, campesinato, quer dizer, o camponês, né? Aí é quem trabalha no campo, beleza? Nós estamos trabalhando trabalho no Brasil, então vamos ver o trabalho familiar. É o conjunto de grupos sociais da base familiar, da família, que se dedica às atividades agrícolas, com graus diversos de autonomia, seja a pecuária, a agricultura, o extrativismo. São pessoas que trabalham em suas propriedades, em propriedades de familiares ou de pessoas conhecidas, né, que vendem o seu dia de trabalho suado, como acontece aí em nossa cidade, né, na plantação da mandioca, na plantação das chamadas culturas mistas ou na criação de animais, ok? Características, estamos aí, ó, né? Pelo trabalho familiar, eventualmente empregando trabalhadores assalariados, vendendo o dia, por ter a propriedade dos instrumentos de trabalho, muitas vezes, né, o burro, a enxada, né, a foice, certo? Pela autonomia total ou parcial da gestão da atividade, ou por ser dono de uma parte ou uma totalidade da produção. Aí isso acontece com os poceiros, com as pessoas, poceiros não, né, mas com os meeiros, com as pessoas que arrendam a terra, ou mesmo que são donos, né, da terra. Okay? Eu falei poceiros, mas aí já é uma outra relação um pouco mais pesada, que ocorre muito no norte do país, né, que causa bastante conflito. São pessoas que tomam conta da terra à força. Isso acontece geralmente quando o pessoal lá no norte toma conta das terras indígenas, né? Seja para a mineração, para a extração de madeira e uma série de coisas que são consideradas ilegais pelo governo e pela lei nacional. Então, como esses trabalhadores surgiram, né? Eles surgiram lá na vigência do feudalismo, né? Da sociedade feudal, que nós estudamos em história, do feudalismo. A maior parte dos camponeses era formada por servos da gleba, quer dizer, as pessoas que trabalham em servidão. Então, esses trabalhadores que, embora não fossem escravos, não podiam jamais abandonar a terra onde trabalhavam. Em razão dessas constantes ameaças de guerras e invasões, a maioria deles acabou entregando suas terras ao senhor feudal, ou seja, a igreja, em troca justamente dessa proteção aí que eles tinham que ter. Mas eles eram trabalhadores rurais. E o campesinato, né? Atualmente, o campesinato foi perdendo espaço na Europa, a partir da introdução das relações de produção capitalista no campo. Isso aconteceu na Inglaterra, onde nós tivemos a chamada Revolução Industrial. Por exemplo, praticamente desapareceu lá na Inglaterra, né, devido à mecanização e à utilização de tecnologias cada vez mais sofisticadas. Agora, no Brasil, tem tido um papel importante nas regiões de expansão de fronteira agrícola aqui no país. No norte, no centro-oeste, no nordeste, certo? No sul, acrescentando dados aí ao texto, que nas regiões de ocupação agrícola consolidada de produção voltada à exportação, nas plantações hoje que cresceram no Brasil de soja e de outros commodities, chamados commodities, que são os produtos primários, que é quem está segurando o país, né, o PIB do Brasil na atual pandemia que nós estamos vivendo no mundo moderno. Então é o agronegócio que está sendo a bola, vamos dizer assim, a grande força do país no mercado internacional. Então seria aí o campesinato. Mas claro, a agricultura voltada à exportação, que é um outro tipo de agricultura muito mais pujante, né, do ponto de vista de lucro, né? Do ponto de vista de lucro, que é de exportação. A agricultura que nós estamos nos referindo é a agricultura que sustenta o país, né, que é a questão da agricultura familiar. Está aí, a agricultura familiar. E a agricultura familiar, ela merece destaque demais, certo? Pelo modo de vida e pelas relações que estabelece com a sociedade, mas principalmente por produzir a maior parte dos alimentos consumidos no país. Aí está aí no quadro, ó, é um meio de organização das produções agrícolas, florestal, pesqueira, pastoril, que são gerenciadas e operadas por uma família e
predominantemente dependente na mão de obra familiar, tanto de mulheres quanto de homens. A agricultura familiar no Brasil é historicamente uma das principais bases da economia do país, desde os primórdios da colonização até o século XXI. E hoje bem muito importante, né? Evoluindo das extensas monoculturas, quer dizer, da plantação de um só produto, né? De uma só plantação, para a diversificação da produção, ou melhor, o plantio misto de várias culturas. A agricultura é uma atividade que faz bater, ele fala ali do setor primário, onde a terra é cultivada e colhida para subsistência, exportação e comércio. Veja só, para a subsistência daquela família, para vender, né, que é a exportação, e também para o comércio, para gerar outros lucros, né? Ou melhor, gerar outra forma de trabalho dentro da própria família. Aí, em termos gerais, a agricultura familiar caracteriza-se pelas pequenas propriedades, quer dizer, como nós temos aí em São Domingos, né? Pessoas que têm uma tarefa de terra, né? Às vezes tem meia tarefa, tem só 2, 3 currais, mas ela continua trabalhando, continua produzindo, né? Mandioca, macaxeira, às vezes amendoim, milho, né? Às vezes tem um sítio, tem uma mangueira, ela cria uma vaquinha, cria um carneirinho, cria um porco. Tudo isso faz parte dessa agricultura familiar, né? Que nós tantos usamos aí nas feiras livres. Então, pelo fato de ser a família a dona dos meios de produção, quer dizer, a dona da terra, a dona dos maquinários, e pela produção geralmente pouco incrementada, quer dizer, sem inseticida, pesticida, sem o uso de máquinas sofisticadas, realmente aí, ó, como ele fala, por fertilizantes, voltada a maior parte para a produção de alimentos e bens de consumo, né? Está aí uma horta aí na sua frente aí, né? Você pode observar, isso pode ser feito até no quintal de casa, né? Muitas pessoas plantam, né, nos quintais de suas casas e na feira livre vende, né? Gerando ali uma espécie de lucro, né, diferente, né? Mas é uma espécie de comércio, né? Então a agricultura familiar é quem sustenta, né, grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Aqui alguns conceitos da importância da agricultura familiar para o Brasil. Entre eles, vocês podem observar o último item, né, aí, ó. Além de ser responsável por 80% da produção mundial e por 90% das propriedades agrícolas. Outro item importante, você pode observar aqui, ó, é responsável por mais de 70%, quer dizer, de cada 10, de cada 100, 70, né, alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Então veja a importância aí da agricultura familiar, bem forte no país, bem presente. Está aí, né, algumas principais diferenças aí entre a agricultura camponesa e o agronegócio, né, que nós tanto falamos ali, para ficar claro, para a gente poder estudar mais na frente, né, outros assuntos. A agricultura camponesa, né, está aqui a mão de obra ocupada, está aqui a produção da comida, está aqui a produção global, está aqui as terras que eles usam aqui no Brasil, o crédito que eles recebem de 14% do dinheiro investido na agricultura. O agronegócio, aqui já tem um investimento um pouco mais alto, o crédito é de 86% dos valores, né, que é a agricultura para exportação. Terras usam praticamente toda a terra, né, 76%. A produção global é um pouco maior. A produção de comida não é só 30%, quer dizer, eles produzem para a indústria. E a mão de obra ocupada é bem pouquinha. Enquanto a mão de obra ocupada aqui chega a 74 pessoas de cada 100, aqui chega apenas a 26 pessoas. Por quê? Porque aqui usa muita máquina e aqui usa muitas ferramentas rudimentares. Quer dizer, enxada, foice, né? Até animais, né? Arado puxado pelo animal. Aí outra coisa importante aqui é a questão da produção de comida, né? Para a pessoa comer, para levar à mesa. 70% da comida. Já que você fala em comida, apenas 30%, né? Você vê, o que é isso, professor? A questão da massa de milho, né? Ela vem do milho, mas aquele milho que eles fazem, aquelas plantações grandes, você vê que ninguém come aquele milho diretamente. Ele é um milho diretamente plantado para a indústria, não para ser consumido, né? Essas diferenças aqui entre a agricultura camponesa, né, e a chamada agricultura mecanizada do agronegócio. Beleza? Essa parte aí você pode observar, né? Enquanto as ferramentas com tecnologia utilizadas pelos produtores agrícolas do agronegócio, né, está aqui, e as ferramentas sem tecnologias utilizadas pelos camponeses, né, pelos agricultores familiares, está aqui. Veja, a diferença é exatamente essa aí. Beleza? Então valeu, galera, até a próxima aula. A gente encontra com outros assuntos referentes ao trabalho no Brasil.
galera, valeu, até a próxima aula. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação.